Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Levanta ela comigo. Deixa o diabo nervoso. Se ela estiver no seu celular, levanta seu celular. Mas diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Diga de novo, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, refrigério para a minha alma e saúde para o meu corpo. Diga, nessa noite, mais uma vez, ela está sendo semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga, a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você fala? Amém. Abre comigo em Hebreus capítulo 6. Aleluia. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 10 ao 12. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você fica feliz de saber que Deus não é injusto? Amém, irmãos? Eu gosto de dizer que Deus, ele é um bom pagador. Hebreus 11:6 diz que quando a gente se aproxima de Deus, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Aleluia. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com o nome dele. E como é que a gente evidencia esse amor? Como a gente prova, né, o nosso amor para com Deus? Ele diz servindo pessoas, servindo aos santos. Amém? Nosso amor a Deus, ele é sempre expresso em amarmos as pessoas, em servirmos as pessoas. E quando a gente faz isso, como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, a gente vai ter uma colheita. Ele diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. Amém? Então, quando a gente trabalha para Deus, né, amando as pessoas, servindo ao Senhor com nossos dons, talentos, com o nosso tempo, com os nossos recursos, amém? Servindo na obra do Senhor, ele vai nos recompensar. Ele não é injusto, amém? Eu sei que o trabalho que vocês têm feito, o amor que vocês têm evidenciado a Deus, servindo aos santos, nesses 2 anos, não só vocês, mas todos aqueles que estão servindo nesse lugar, que têm agarrado essa visão. Colheitas estão chegando. Amém. Amém? Como cantamos aqui no início. É chegado um tempo de colher aquilo que você plantou. Amém, irmãos? Porque Deus, ele é um bom pagador. Deus não é injusto. Mas a minha mensagem não é o verso 10. A minha mensagem está no verso 11 e 12. Diz assim: desejamos, porém, continue. Diga, continue. Cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Indolente significa vagaroso, lento, preguiçoso. Né? Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade ou perseverança, herdam as promessas. Amém? Continue. Eu sei que temos evidenciado o nosso amor para com Deus, servindo, trabalhando na obra do Senhor. Deus não é injusto, ele vai recompensar, mas a gente precisa continuar até o fim. Amém? Não perca o seu primeiro amor. Não perca, como Stephanie falou, essa paixão pelo Senhor. De servir a Ele, de dar o seu melhor para Ele, de pensar nele, de pensar na obra dele, de querer, né, fazer aquilo que Deus está colocando na tua mão para fazer, dando o seu melhor, fazendo de todo o coração. Continue com a mesma
diligência até o fim. E ele diz, se você fizer isso, você não vai se tornar indolente, você não vai parar, você não vai ficar lento. Pelo contrário, vai haver essa aceleração que o Espírito tem falado nessa noite. Amém? Vai alcançar a sua vida. E ele diz que pela fé e perseverança, nós herdamos as promessas. Eu não sei você, mas eu ainda tenho promessas da parte de Deus que ainda não se cumpriram na minha vida. É assim com você? Talvez você diga, pastor, eu não sei, eu não tenho nenhuma promessa de Deus. Talvez seja porque você não está lendo a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vai encontrar promessas de Deus para você. Amém? Coisas que Deus prometeu para os seus filhos, para aqueles, né, que andam nos seus caminhos, tem promessas para mim e para você. Amém? Eu sei que tem também promessas pessoais, específicas, que o Espírito Santo traz ao nosso coração, né, que Deus fala conosco, que Deus muitas vezes usa pessoas para confirmar aquilo. Promessas da parte de Deus para mim e para você. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e Deus quer que a gente ande e desfrute dela em todas as áreas da nossa vida. E eu sei que possa ser que em algumas áreas as coisas não estão ainda como Deus prometeu que estariam. Mas o que é que a gente precisa fazer? Fé e perseverança. Aleluia. Fé e perseverança vai fazer com que a gente herde as promessas. Vai fazer com que aquilo que Deus prometeu se cumpra. Não depende só de Deus para se cumprir. Existe uma parte que é minha e é sua. Qual é a nossa parte? Fé e perseverança. Amém? Fé é agarrar aquilo que Deus falou como verdade absoluta. Amém? Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba como, se Deus prometeu, ponto final. Vai ser. E quando eu agarro aquilo que Deus falou, quando eu creio naquilo que Deus falou, eu passo a pensar naquilo, eu passo a falar aquilo, a confessar aquilo, eu falo em concordância com Deus. Eu brincava ontem com um irmão, porque ele falou para mim, ele disse, eu brincava sério, né? Mas ele disse assim, não, eu estou crendo, mas é porque eu falei para ele, quem está crendo não coloca esse mais. Alô? Se está crendo, não tem mais. Não tem uma alternativa, não tem. Eu estou crendo, vai ser como Deus falou. Não importa, vai ser como Deus falou. Isso é fé, é pegar a palavra de Deus como verdade absoluta no teu coração. Amém? A ponto de você concordar com Deus. Se Deus disse que vai ser assim, vai ser assim. E você passa a falar dessa forma. Você passa a ver dessa forma. Amém? Aleluia. Mas a fé, ela requer esse segundo elemento, que é a minha mensagem para você nessa noite. Perseverança. Longanimidade, perseverança. Amém? Nós devemos acrescentar perseverança à nossa fé. Pedro fala isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Acrescente à sua fé perseverança. Porque, irmãos, entre você ouvir a promessa e receber o cumprimento, requer perseverança. Nem tudo que Deus fala acontece de imediato. Nem tudo que Deus nos promete acontece de imediato. Por quê? Porque a gente precisa ficar pronto para aquilo. Eu tenho muitos planos para os meus filhos. Eu tenho, né, uma boa, agradável e perfeita vontade para os meus filhos. Eu tenho muito desejo de coisas que eu quero fazer com eles, que eu quero dar para eles. Mas eles precisam crescer. Eles precisam ficar prontos. Não adianta eu dar aquilo que eu queria para eles hoje, se eles não têm condições de ter aquilo hoje. Por mais que eu possa prometer para eles, por mais que eu possa ter como vontade para eles, mas existe uma parte que é deles, ficarem prontos para aquilo, né? Crescerem. Sabe, irmãos, tem promessas da parte de Deus para mim e para você que Ele está só esperando a gente crescer mais. Você não entendeu, não? Tem muita coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida, Ele está só esperando a gente crescer mais.
a gente amadurecer mais, a gente ficar pronto para aquilo. E isso é a parte da perseverança. Porque quando você enfrenta adversidades, quando você persevera, ficando firme naquilo que Deus falou, aquilo vai te deixando mais forte. Você pode ver uma adversidade como um obstáculo, mas você também pode ver uma adversidade como um degrau. Eu vou ficar mais alto. Eu vou passar por cima, eu vou crescer com isso. Amém? E você persevera, firme na fé. Amém, irmãos? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, tem uma história interessante. Quando Samuel ele foi instruído por Deus a ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Na ocasião, ele ungiu Davi. Mas a história é interessante, porque Samuel vai até lá com essa palavra de Deus, vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei. Samuel chega lá, se apresenta a Jessé e pede para ele trazer os seus filhos. Aí vem o primeiro, Samuel pensa, é esse. Esse tem o jeito de rei, acho que é esse, o mais velho. E aí Deus diz, eu não vejo como ver o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quando foi, eu te digo, né? Não era aquele, aí veio o segundo, não era, o terceiro não era, o quarto não era, o quinto não era, o sexto não era. E parecia que acabou os filhos, porque eram os que tinham lá. Parecia que aquilo que Deus tinha dado como instrução a Samuel não iria se cumprir. Parecia que aquilo que Deus tinha prometido a Samuel não iria se cumprir. Você vai lá e vai ungir um dos filhos. Passaram todos os filhos, não era nenhum. Samuel ele podia muito bem questionar Deus. Né? Tá brincando comigo? Todos os filhos, não é nenhum. Parecia que aquilo que Deus tinha falado para Samuel não iria se cumprir. Mas eu gosto, irmãos, porque em momento nenhum Samuel questionou Deus. Samuel questionou a circunstância. Ele olhou para Jessé e disse, tem alguma coisa errada, acabaram os teus filhos? Sabe, irmãos, quando você crê naquilo que Deus te falou, você nunca vai questionar Deus. Porque se tem alguma coisa errada, esse erro não está com Deus, não foi Deus que errou. Não foi Deus que disse errado, não foi Deus que se enganou. Se Deus disse, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver o que é. Acabaram os teus filhos, e Jessé disse, não, tem um mais novo, está lá cuidando das ovelhas. Samuel olhou para ele e disse, manda chamá-lo. E nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Eu gosto dessa expressão. Porque o se assentar à mesa era ir fazer o sacrifício que ele estava ali para fazer. Mas se assentar à mesa também pode dar essa ideia de plano B. Não, o plano A não deu certo, vamos para o plano B. Ou então o plano A não deu certo, vamos fazer outra coisa. Ou dá essa ideia de se acomodar. Sabe, tem muita gente se assentando à mesa sem ir até o fim naquilo que Deus já falou para você. Porque a primeira circunstância que pareceu que não era como Deus havia falado. Você, em vez de enfrentar aquilo, você, em vez de ficar firme e perguntar, está faltando alguma coisa? E ir atrás do que está faltando. Ou mandar chamar o que está faltando. Você se acomodou. Você sentou à mesa. Mas quando Deus te fala algo, meu irmão, você precisa ficar firme. Mesmo que as circunstâncias pareçam que aquilo não vai ser como Deus falou. Faz como Samuel fez. Manda chamar. A fé, ela chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. A fé fala que vai ser como Deus falou que vai ser. Amém? Aleluia. Fé requer perseverança. Em Romanos capítulo 4, a gente vê a história de Abraão, o pai dos da fé, o nosso grande exemplo de fé. Né? E fala que Abraão perseverou. Abraão creu contra a esperança, ficando firme naquilo que Deus falou. Mesmo o seu corpo ficando velho, o corpo da sua esposa ficando velho, a sua esposa estéril. Mas Deus tinha dito que ele seria pai. E ele perseverou naquilo.
Todas as manhãs, ele olhava para aquela areia e ele dizia: assim será a minha descendência. Todas as noites, ele olhava para as estrelas e ele dizia: assim será a minha descendência. Para o que você tem olhado? Para as circunstâncias, para as adversidades ou para aquilo que Deus te mostrou? Para aquilo que Deus falou? É para isso que você tem que olhar. É nisso que você tem que colocar o seu foco. Porque se Deus disse, vai ser. Aleluia! Você só precisa perseverar. Mesmo que você não saiba como vai ser. Mas essa é a parte de Deus. Você só precisa aceitar que vai ser. Concordar que vai ser. E ficar firme. E perseverar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Situações sempre vão aparecer. Circunstâncias, adversidades, problemas. Mas a gente sempre precisa perseverar. Se manter firme. Amém? Correr com perseverança. Em Colossenses 4:2, Paulo fala sobre perseverar na oração. Stephanie falou aqui sobre a importância de você gerar em oração aquilo que Deus falou ao teu respeito. E você tem que estar sempre perseverando, sempre dando graças. Amém? Perseverar na oração. E ele diz como? Vigiando com ações de graças. Sempre dando graças. Obrigado, Pai, porque será como o Senhor disse. Será como o Senhor disse. Será como o Senhor disse. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: persevera, irmão. Abre comigo lá em Mateus. Capítulo.
operando um milagre, ele estava vivendo algo extraordinário. Indo até Jesus, Jesus disse, vem, e ele estava obedecendo. Mas no meio do caminho, ele tirou os seus olhos de Jesus. Ele tirou o seu foco da palavra que Jesus tinha dado a ele. Vem. E ele colocou a sua atenção no que era contrário. Ele colocou a sua atenção naquele vento, no tamanho das ondas. E quando você tira a atenção do que Deus falou e coloca a tua atenção nas adversidades, você vai duvidar, você vai ter medo, você vai cair. E foi o que aconteceu com Pedro. Não tira os teus olhos de Jesus. Não tira os teus olhos da palavra. Persevera, vai até o fim. Saiu do barco, vai até o fim. Amém, irmãos? Vai se cumprir. Se ele disse vem, você vai chegar lá. Vai sobre a palavra dele. Não repara nas adversidades. Nada é maior do que aquele que te deu a promessa. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Tiago capítulo 1, eu vou encerrar com esse texto. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo. Sabe, o que faz com que a gente possa ter alegria, mesmo passando por várias provações, não são as provações, é o que a gente sabe. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo. Você precisa saber de algo. Você precisa ter uma palavra da parte de Deus. Você precisa saber aonde você vai chegar. E isso vai te dar alegria, mesmo passando por adversidades, mesmo enfrentando adversidades, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros e íntegros, em nada deficientes. É isso que a perseverança faz. A perseverança vai nos deixar mais maduros. A perseverança vai nos deixar mais prontos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vai nos deixar preparados para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, muitas vezes, você pode pensar que está demorando, quando, na verdade, é porque Deus está te preparando. Amém? Deus está te preparando. E quanto maior, irmãos, as adversidades, é porque maior é o que tem para você lá na frente. Maior é aquilo que Deus está fazendo, ou aproveitando aquilo para fazer na tua vida. Amém? Aleluia. Diga, eu vou perseverar. Não para no meio do caminho. Você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que avançam. Você é da fé. E quem é da fé, persevera. O escritor aos Hebreus disse, tende por motivo toda perseverança. Persevera até o fim. Você tem necessidade, na verdade, tem de necessidade de toda perseverança. Porque se você perseverar, havendo feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Amém? Não para no meio do caminho. Não deixa nenhuma adversidade, nenhum problema te parar. Persevera. Como? Ações de graças. Obrigado, Senhor. Vai ser como você diz. Persevera como? Chamando à existência aquilo que não existe. Vai ser assim. Vai ser como Deus falou. Olhando para as estrelas, olhando para a areia, olhando para aquilo que Deus te prometeu. Amém? E dando graças.
perseverando, colocando os teus olhos sempre na palavra, naquilo que Deus te falou, e não colocando ele, não reparando na força daquilo que está contrário, mas reparando na força daquilo que está com você, daquele que está por você. E se Deus é por você, quem vai ser contra? Amém? Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a tua própria oração nessa noite, baseado em tudo que você ouviu. Dizer: Senhor, eu não vou deixar nada me parar. Eu vou perseverar. Eu vou continuar mostrando a mesma diligência. Eu vou acrescentar perseverança à minha fé. Eu não vou reparar mais naquilo que está contrário. Eu não vou ficar exaltando os problemas. Eu não vou dizer a Deus o tamanho dos meus problemas. Eu vou dizer aos meus problemas o tamanho do meu Deus. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Oh, aleluia. Traz à tua memória promessas de Deus ao teu respeito. Sonhos que Deus já te deu, que Deus já te permitiu sonhar. Talvez alguns estavam esquecidos, mas essa é uma noite de você restaurar isso, alimentar esses sonhos novamente. Vai ser assim. Oh, Senhor, perseveramos. Vamos perseverar. Não vamos parar. Não vamos reparar na força daquilo que está contrário. Nós vamos colocar a nossa atenção na tua força, no teu poder. O Deus que tudo pode. Confiamos em Ti, Senhor. Não vamos parar, não vamos retroceder. Vamos perseverar. Nada pode nos parar. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Nós vamos perseverar. Sim, você tem necessidade de perseverar. Porque Deus quer te deixar completo, maduro, pronto para tudo aquilo que Ele tem te prometido, para tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Persevera. Se por algum motivo, assim como Pedro, você reparou nas adversidades, isso te fez afundar em algumas áreas, isso te fez parar em algumas áreas, Ele está estendendo as mãos hoje, te levantando, dizendo: continua, porque Ele é Deus de restituição, e Ele vai restituir o tempo perdido. Obrigado, Pai, você é bom, você é fiel. Confiamos em Ti, dependemos de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a sua vez. Ou talvez como aquele filho pródigo, você se desviou, está afastado, deseja retornar à casa do Pai nessa noite. Faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão. Quero orar com você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para uma igreja. Eu estou te chamando para Jesus. Tem alguém? Todos salvos?
Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, orar em outras línguas? Não? Tem alguém que deseja receber oração por cura? Você está com alguma dor, alguma enfermidade? Eu quero impor as mãos sobre você. Tem alguém que deseja receber? Faz um sinal com a mão. Senhora? Amém. Estende as tuas mãos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Pode dar graças ao Senhor. Quero orar por essa igreja, quero orar por vocês. Vim aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses 2 anos. Mas é só o começo. Nós cremos, Pai, em tudo aquilo que você prometeu, tudo aquilo que você trouxe como visão para esse casal, Senhor. A minha oração é para que eles permaneçam firmes, perseverantes. Eles não se cansem de fazer o bem. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor.